um privilégio estar com vocês. Eu amo o que Jesus, né, fez na minha vida, da onde Ele me tirou e a forma como Ele tem me usado como vaso de barro, mas pela bondade e misericórdia dEle e tudo que Ele coloca para mim, assim, como foi falado, é um desafio e a gente tem que somente agradecer, porque é muito bom servir a Deus, né? E a gente tem vivido um momento muito difícil, mas Deus tem cuidado de nós, porque Ele é Pai e Ele é bom, né? Eu sou casado também, a minha esposa não está comigo porque nós já participamos de um culto hoje na nossa igreja, que hoje foi o culto de Santa Ceia também, e a gente faz esse revezamento, que eu tenho duas filhas, né? Nós temos duas filhas, eu tenho uma filha menor que não pode estar na igreja, por causa do decreto, né, que foi colocado aí, então a minha filha mais velha, que já tem 19 anos, cuida da menor, e eu e minha esposa vamos ao culto das 4h30, nós voltamos, ficamos com a minha filha menor para a minha filha mais velha estar na igreja, então ela está na igreja agora, mais velha, e a minha esposa teve que ficar com a minha filha menor, por isso ela não está comigo, amém? Essa é um pouco da minha trajetória. Quero agradecer a Deus, o pastor me fez o convite e ele me deixou, né, com a liberdade de buscar no Senhor. É uma passagem muito conhecida e eu fui buscar em oração, mas aí o Senhor já me confirmou, porque Deus é assim, sempre confirma. No segundo louvor, que ele falou da tempestade, e Deus é bom, né? Com uma confirmação a gente fica mais tranquilo. Quero agradecer a Deus. Glória a Deus. Só vendo comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 4, meus amigos, a partir do versículo 35. Todos encontraram? A versão diz assim, vou ler rápido aqui para não tomar tanto tempo, não sei como é que é o pastor o tempo aqui. Até umas 8h30? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um momento mais ou menos semelhante a isso, né? Um momento de tempestade devido a essa pandemia. Muitas famílias têm sido aí, sabe, atacadas, né? Na verdade, nossa vida aqui, ela já é uma viagem, porque nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos forasteiros, nós estamos aqui, né, por um tempo determinado, e nós temos a nova Jerusalém, o novo céu esperando eu e você. Nós estamos aqui então somente de passagem. Então aqui fala de uma viagem na qual Jesus literalmente fez naquela época ali. Nós sabemos que o ministério de Jesus aqui, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele veio ensinar a nós também. Por isso ele era chamado de mestre, porque aonde ele atracava o barco, ele ensinava, e por ele fazer muitos milagres, a multidão o acompanhava. Então aonde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. E aqui nós lemos uma história que aconteceu naquela época, da onde Jesus acalmou a tempestade, naquele barco onde estava ele e os seus discípulos. Irmãos, a primeira coisa que eu quero deixar para mim e para você aqui, a Bíblia é clara quando Jesus ele deixa para mim e para você. Ele fala em João 16, versículo 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. É só em Jesus que nós temos paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, então nós precisamos ter esse bom ânimo. Mas a paz, irmãos, é só em Jesus que nós vamos encontrar. E essa história é interessante, porque aqui, né, no Mar da Galileia, e falar do Mar da Galileia, na verdade era um rio, talvez por a sua extensão de 22 quilômetros aproximadamente de comprimento e 12 de largura, era muito extenso e era falar do mar, mas não era uma água salgada, e é conhecido também como Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré. E ali aconteceu milagres, mas 3 milagres que é muito conhecido do povo de Deus, né? Onde Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou ali os peixes e Jesus também acalmou a tempestade. Foi tudo nesse, né, no Mar da Galileia, a qual nós vemos aqui. Irmãos, e é interessante essa história. A primeira coisa que eu quero trazer para mim e para você aqui:
Muitas das vezes na nossa vida nós estamos vivendo também uma tempestade, e aí nós pensamos assim: mas será que eu estou vivendo no pecado? Será que eu estou fazendo algo errado para que eu possa estar vivendo isso? Eu quero dizer para você, para mim e para você aqui nessa noite, diante do Espírito Santo, a Bíblia diz que Jonas, ele resolveu desobedecer à voz de Deus, e ele enfrentou uma grande tempestade. Mas aqui os discípulos, eles obedeceram à voz de Jesus e também enfrentaram uma grande tempestade. Aqui Deus já está falando com pessoas aqui. Talvez você hoje está vivendo uma tempestade e você está se perguntando: mas eu tenho buscado a Deus, eu tenho feito as coisas corretamente e estou vivendo uma tempestade. Irmãos, tenha certeza que todas as coisas, Romanos diz que todas as coisas contribuem bem daqueles que amam a Deus. Se eu e você estamos passando por uma tempestade e estamos obedecendo, é porque Jesus quer nos ensinar também. Porque a Bíblia diz aqui que Jesus, ele estava ensinando a multidão. Ele estava ali falando sobre, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda. Jesus estava ensinando, e nesse momento ele chega até ali à beira com aquela multidão, e ele fala para os discípulos: entramos no barco, vamos atravessar o mar. Jesus estava ali na direção de Gadara, onde nós conhecemos, ele foi libertar um demoniado, um gadareno, Então Jesus, ele já tinha uma missão, aonde ele ia, ele estava trazendo cura, libertação, ele estava sempre fazendo o seu ministério, e nesse momento ele convida os discípulos para atravessar o mar da Galileia para fazer um outro milagre. Sabe, irmãos, muitas pessoas Jesus ensina. Talvez eu e você assim, tem um mês que ele vai nos ensinar a atravessar a tempestade, tem um mês que ele vai colocar eu e você numa tempestade, porque a multidão ele estava ensinando, mas com os discípulos ele quis praticar. Ele chamou aqueles e falou assim: entramos no barco, e a Bíblia vai dizer que eles entraram nesse barco, e pela extensão desse mar da Galileia, como eu já falei aqui, uma extensão extensa, provavelmente demorava um tempo para fazer essa travessia. Então com certeza os discípulos naquele momento acho que estavam conversando, porque a Bíblia diz que Jesus, ele estava na polpa do barco, na parte de trás do barco, dormindo tranquilo. E os discípulos com certeza, que não falam, mas vamos conjecturar que eles estavam ali, pastor, conversando sobre os milagres de Jesus, porque eles andavam com Jesus. Com certeza eles estavam contando as últimas coisas que Jesus fazia, que Jesus operava. Eles estavam conversando naquele barco. E é interessante que eles estavam ali, irmãos, e Jesus entra naquele barco e eles começam. E com certeza uma bonança total, o mar tranquilo, começa a travessia, eles estão todos conversando. E a Bíblia vai dizer assim, irmãos, é interessante que Jesus, eu acho lindo isso em Jesus, Eu e você muitas vezes perguntamos, como eu falei aqui, às vezes eu me pergunto a Deus também: poxa, tem momentos na minha vida que eu tenho feito tanta coisa, mas acontece tanta coisa comigo. Irmãos, Jesus, ele conhece a nossa estrutura, ele não dá algo que você não possa suportar, só que nós estamos acostumados com o evangelho de prosperidade, que infelizmente se prega hoje. Mas eu quero dizer para mim e para você, irmãos, nós temos dificuldades nesse mundo, nós temos muitas aflições, nós temos tempestade na nossa vida, mas eu quero falar para mim e para você: se Jesus está no barco, fique tranquilo, porque no versículo 1 ele já faz uma promessa aqui. Nós vemos aqui ele falando: naquele dia ao anoitecer, disse Jesus ao seu discípulo: vamos para o outro lado. Aqui já tem a primeira promessa, irmãos. Ele garantiu para aquele discípulo: olha, nós vamos chegar, nós vamos para o outro lado. Vai ter tempestade, vai ter momento difícil sim, mas nós vamos para o outro lado. O que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Nessa viagem que é a minha e a sua vida, se Jesus está no nosso barco, vai ter tempestade também, vai ter dias difíceis, mas é garantido, ele promete no primeiro versículo: nós vamos chegar, nós vamos para o outro lado. Nos falou, irmãos. Então a primeira promessa já está no começo aqui: se eu e você estamos com Jesus no barco, nós também vamos chegar no destino final. A diferença é, nós não podemos abandonar-nos, pular do barco, como muitas pessoas têm falado aí. Eu ouço as pessoas falar: pastor, as igrejas tal está fechando, a igreja tal está vazia por causa da pandemia, coitada da igreja. Eu quero dizer para você: coitada de nós, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus, Senhor, e você, ele continua sendo Deus, continua sendo Jesus. Agora eu e você, Senhor, não somos nada. Então quando nós pulamos do barco, coitado de nós, não é coitado da igreja, porque a obra dele, ele é fiel para sustentar. Se eu e você, nós, por consequência da escolha da nossa vida, nós abandonamos, ele coloca outro, porque ele usa quem ele quer, ele é Deus. Nós somos só base de barro, tão pequeno diante dele, mas ele usou até mula para falar com o balão, porque ele não vai usar a nossa vida, não é verdade? Basta nós queremos apresentar ele. Então eu quero dizer para você: não pula do barco, irmãos, porque nós vamos chegar, nós vamos chegar. É a primeira promessa que nós temos aqui. E a Bíblia vai dizer, então, irmãos, como eu já falei aqui, Jonas desobedeceu. Não sei como você está aqui hoje, faz uma reflexão. Talvez a tempestade que você está enfrentando é por desobediência, que acontece também. Mas hoje é noite de transformação e arrependimento. Ou talvez você está obedecendo, então Jesus quer ensinar eu e você na prática também. Sabe por quê, irmãos? Porque melhor que ser multidão é ser discípulo. É muito melhor. Sabe por que multidão? Às vezes eu e você acompanhamos multidão, isso não é bom, pastor.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser discípulos de Jesus. Discípulo andava com Jesus, irmãos, brincava com Jesus, comia com Jesus, aprendia com Jesus, via Jesus fazer milagre. Então nós temos que ser discípulos. 1 João 2,6 diz que aquele que diz que tem Ele deve andar como Ele andou. Isso é discípulo. Multidão, irmãos, não é bom. Quer ver uma história que multidão não era legal aqui? A história de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu ele era de baixa estatura, mas ele almejava ver Jesus. Mas não foi pela sua baixa estatura que ele não conseguia. A Bíblia é clara que diz que a multidão o atrapalhava. A multidão muitas vezes atrapalha a nossa vida, irmãos. Querer ser igual à multidão às vezes não é bom, porque a multidão também, naquela mulher do fluxo do sangue, todos tocaram em Jesus, mas aquela mulher, quando tocou na hora de Jesus, ela foi curada. Ele fala para os discípulos: mas quem me tocou? Os discípulos falam para ele assim: Jesus, mas tem uma multidão aqui que te tocou. E ele fala: não, quem me tocou diferente. Tocar diferente, Jesus, irmãos, é estar uma multidão na igreja, é você louvar diferente. Toca diferente, Jesus. Ah, mas o irmão não está louvando. Toca diferente, você louva você. Ah, mas o irmão está saindo para tomar água, não da palavra. Toca diferente, fica sentado no banco. Esse momento é para escutar, irmãos. Jesus quer falar conosco. Tocar Jesus diferente é quando todo mundo, a multidão está fazendo de um jeito, de qualquer jeito, mas você vai tocar diferente, você vai dar o seu melhor, independente da quantidade de pessoas. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Então toque diferente, Jesus, nessa noite também. Sabe, irmãos, então entenda, a primeira coisa que nós falamos aqui, que nós vamos chegar, a segunda coisa, não devemos ser multidão, nós devemos ser discípulos de Jesus, aprender com o mestre. Com pessoas é muito bom, mas aprender com o mestre é muito melhor. Então aqui os discípulos tiveram esse privilégio de andar com Jesus no barco, e eles entram naquele barco lá e começam a travessia, estava tudo tranquilo, Jesus dormindo no barco, mas na verdade quem dormiu aqui foi os discípulos. E quando eu e você dormimos, literalmente nós não podemos fazer nada. Quando nós estamos dormindo num ponto, nós podemos sonhar, nós podemos apagar o sono, acordar porque estamos cansados do nosso trabalho, seja o que for, mas eu não fazemos nada. Para Jesus não, ele trabalha até no silêncio. Ele dormia, ele trabalha, por isso que ele foi dormir, ele sabia quem ele era, ele estava descansando lá, porque diz que anoiteceu aqui, ele chamou os discípulos para atravessar, provavelmente ele estava cansado e foi descansar. Sabe, irmãos, só que muitas das vezes nós estamos como esse discípulo aqui, porque eles estavam naquele barco, Jesus estava dormindo na polpa, mas em nenhum momento eles buscaram Jesus. Por que eu e você, sendo crentes, nós somos assim? Nós estamos com Jesus no mesmo barco, nós falamos isso, mas nós não clamamos por Jesus, nós não chamamos a atenção de Jesus. Quando tudo está tranquilo na nossa vida, nós esquecemos que Jesus está no nosso barco. Às vezes passamos um dia sem falar com Ele, às vezes passamos dias e dias sem abrir a palavra do Senhor para falar com o nosso Jesus, com o nosso mestre, porque a nossa vida está assim como esse mar estava no começo. A Bíblia diz que eles entraram no barco, Jesus foi dormir, ele estava tranquilo, o mar estava tranquilo, eles estavam lá no barco conversando entre eles e Jesus foi dormir. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós somos como esse discípulo. Na hora que chegou a tempestade, que o negócio ficou feio, quem eles foram chamar? Foram clamar por quem? Na minha e na sua vida não é diferente. Eu não sei por que nós crentes, nós temos essa dificuldade, irmãos, de só buscar Jesus quando nós estamos no estreito, quando nós estamos passando por uma situação adversa que saiu do nosso controle, nós lembramos de Jesus. Mas quando a nossa situação está tranquila, está favorável, nós damos um tempo para Jesus. Nós esquecemos que Ele está no barco, nós não falamos com Ele, nós deixamos Ele até dormir, mas na verdade quem dorme sou eu e você. É nós que dormimos no barco, porque Jesus, mesmo dormindo, Ele trabalha a nosso favor, a Bíblia diz, sabe? Então que você possa entender diante dessa mensagem nessa noite, irmãos. Jesus está no seu barco, Ele está no meu barco, então converse com Jesus, não deixe a situação, porque a Bíblia diz que eles começaram a atravessar, e um forte vendaval se levantou, a ponto de que o barco ele ia se enchendo de água, a Bíblia diz, e na nossa vida não é diferente. Às vezes estamos dessa forma, enquanto o nosso barco está enchendo de água, nós estamos ali, eu dou um jeitinho aqui, isso aqui eu consigo resolver, e nós estamos vendo que nós estamos caminhando para uma grande tempestade, para um resultado negativo, para um caminho, que a Bíblia diz que há caminhos que parecem de bem, mas são caminhos no final é caminho de morte, e a gente é assim, o filho está desobedecendo, está tranquilo, no serviço lá as coisas não estão legal, e a gente não faz nada para melhorar, está tudo tranquilo, tem um compromisso, deixei de honrar como servo do Senhor, não tem problema não, o irmão está precisando, você fez um compromisso com ele, você não honrou, não tem problema, o irmão entende, a gente vai indo assim, o barco vai se enchendo,
E o barco vai se enchendo, a gente vai dando jeito, e as coisas estão acontecendo na nossa volta, e as coisas estão saindo do controle da nossa casa, e as coisas espiritualmente da nossa vida estão saindo do controle, e a gente está lá. E quando o barco enche, a Bíblia diz que o barco foi se enchendo aqui, e quando o barco ia se afundar, os discípulos começaram a clamar: Jesus, não se importa que morramos. E a Bíblia diz que Jesus tranquilamente ele levanta, e Jesus ainda fica triste, irmãos, porque Jesus sabia: poxa, eu ando com eles, eu faço milagre, eu curo, eu liberto, eu transformo, eu ensino, e eles ainda têm dúvida do que eu posso parar e acalmar esse mar, essa tempestade. Foi isso que nós vemos aqui, irmãos. Jesus é assim na nossa vida também. Quantas coisas Ele já fez na minha e na sua vida, quantas vezes Ele derramou sobre nós, quantas curas, quantas portas Ele abriu, quantas vezes nós não merecemos, mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada manhã ela se renova, essa misericórdia, e a cada manhã é um novo recomeço para nós, porque Ele sabe que nós somos falhos. Mas a Bíblia diz que grande é a fidelidade dEle. Sabe o que é a grande fidelidade dEle? Não importa se eu e você erramos, não importa se nós deixamos de buscar, não importa se no dia de hoje eu deixei de buscar, mas amanhã a misericórdia dEle vai se renovar na minha vida, e a fidelidade dEle é grande, porque a fidelidade dEle não depende de mim, de você, não depende da nossa fraqueza, não depende dos nossos erros. Ele continua sendo fiel porque Ele é Deus. Ele é bom não porque eu e você somos bons, Ele é bom porque Ele é Deus. Então, assim, independente se eu e você ter deixado de buscar, nós temos deixado de fazer, nós temos deixado de ir lá, nós temos deixado Jesus quando nossa vida está boa, Ele continua sendo fiel. A sua fidelidade é grande, porque Ele é fiel por si só. Ele é Deus, irmãos. Ele não volta atrás. Ele não é filho do homem para se arrepender, Ele não é homem para se arrepender, Ele não é filho do homem para mentir, Ele é filho do homem para se arrepender. Ou, deu até uma confusão na minha cabeça, mas se Deus falou, irmãos, Ele vai cumprir. Glória a Deus, aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, a Bíblia diz em Números. Então, se Ele falou, se Ele deu uma promessa para a nossa vida, Ele vai cumprir. E à noite aqui Ele já fez uma promessa, que nós vamos chegar, irmãos. Independente, se nós estamos com Jesus no nosso barco, vai vir um dia de mal, vai vir a dificuldade, vai vir a crise como tem vindo nos dias de hoje, muito desemprego, irmãos. Muitas famílias padecendo necessidade também, não só necessidade física devido a essa Covid-19, pessoas que estão perdendo seus parentes, pessoas perdendo seu emprego, filhos, né, que não estão na escola, estão dentro de casa, aí o consumo é maior, né, porque tem o alimento ali, né, que é mais tempo dentro de casa. Ou seja, cada um tem vivido aqui um cenário, vamos dizer assim, conforme essa tempestade aqui. Mas Jesus está no barco, irmãos, então descansa. Sabe por quê? Porque Ele vai acalmar a tempestade. Somente crê, irmãos. Somente não desista. É interessante que aqui nós falamos da primeira promessa, e olha para você ver que interessante, né? E no 39, e se levantou, e ele se levantou, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: aquece, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Por que completa bonança? Algumas versões dizem grande bonança, porque também era uma grande tempestade. Na nossa vida não é diferente. Talvez vocês estão vivendo de uma grande tempestade, vivendo uma pequena tempestade, mas se a tempestade é grande, a bonança é grande também, irmãos. Quanto maior a nossa luta, maior o nosso milagre. Sabe? E o cenário para viver o milagre ele tem que ser adverso, porque senão não é milagre. E como foi falado aqui já no começo, né? A pastora Simone falou aqui do deserto, que no deserto Deus vai operar, e é assim, irmãos. As maiores vitórias na Bíblia é no deserto. Já parou para perceber que os maiores milagres foram no deserto, pastor? Na nossa vida não é diferente. Estou passando um grande deserto, então descanse no Senhor, porque grande vai ser a sua vitória, Jesus. Quanto maior é o nosso, deve falar aí fora aí, quanto maior a luta, maior a vitória, e quanto maior a nossa tempestade, também maior a nossa bonança, irmãos. Somente crê em Jesus. E é interessante aqui, que a Bíblia diz que Ele fez o quê? Ele repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento. Está aqui, versículo 39, e acalmou o mar. É assim que Ele faz na nossa vida. Ele repreende. Hoje, talvez você está na sua vida hoje, se levantou também um grande vendaval, trazendo para a sua casa o desemprego. Talvez levantou um grande vendaval, trazendo para a sua vida espiritual um desânimo. E a pior morte que tem é a morte espiritual. A morte física é muito triste, mas a espiritual, meus irmãos, é muito, muito mais triste. Sabe por quê? Porque você conhece Jesus como os discípulos conheciam. Você já viveu a experiência com Jesus, você já viu a mão dele operar, e você não tem forças para estar aqui. Louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque eu e você estamos aqui mortos espiritualmente. Essa é a pior que temos. Deus, Ele vai um dia, lá no grande juízo, espero que nós não estejamos lá, mas nós vamos estar no tribunal de Cristo. E Ele vai olhar para mim e para você, e nós temos que prestar conta das nossas obras. Elas são provadas no fogo, se realmente nós fizemos para Deus ou para o homem, pastor.
lá no tribunal de Cristo, nós vamos ter que apresentar para Ele as nossas obras. E o que nós temos feito para o Senhor? Porque Ele entregou. Todos nós aqui temos os nossos talentos, temos os nossos dons, e às vezes enterramos, sabe? Porque estamos mortos espiritualmente. Mas eu quero dizer para mim e para você: comece a entregar os seus dons e os seus talentos na terra fértil que é Jesus. Comece a devolver para aquele que beneficiou você com esse privilégio, irmãos. Não tem coisa melhor que servir a Deus. Não tem coisa melhor que você saber que você está vivendo uma tempestade, mas Jesus está no barco, e na hora certa, Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Nós vivemos pelo tempo cromos, né? Que nós somos imediatistas. Eu quero para hoje, eu quero para amanhã. Para Deus é diferente, irmãos. Ele é kairos. A Bíblia diz que para Ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Quando fala um mês para você, não fica ansioso, cara, daqui um mês, para Ele, olha para você ver, 1000 anos é como se fosse um dia. Não tem tempo para Deus, irmãos. Se Ele quiser, Ele transforma a sua vida aqui agora. Eu posso ir embora daqui, chegar na minha casa e a minha bênção está lá, e você também. Mas nós temos crido em Jesus, ou na hora que vem a tempestade, nós fazemos que nem esse discípulo aqui, porque a Bíblia diz, aqui mostra que ele não tinha tanta intimidade, porque eles falaram: quem é esse? Quem é esse camarada aí? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui mostra totalmente nessa fala dos discípulos que eles não tinham tanta intimidade assim. Como é comigo e com você? Pastor, quem é aquele fulano lá atrás ali? Quem é aquele irmão que está aqui agora, que eu nunca vi? Não é assim, quando a gente não conhece, a gente fala isso. Quem é aquele irmão que está ali? Quem é aquele vizinho que mudou? Porque nós não conhecemos. E os discípulos me falaram isso aqui. Mas quem é esse? Era Jesus, irmãos. Falta de intimidade. Porque eles estavam no barco. E em um momento, Jesus foi dormir. Quando vai alguém na sua casa, mais é para jovem adolescente, eu tenho uma filha adolescente, vai a amiga dormir lá. Pai, eu não dormi essa noite, por quê? Fica uma noite inteira assistindo Netflix, não sei o que e tal. Por quê? Mas estava com sono? Estava, pai, eu não dormi 2 dias, eu não durmo. Mas mesmo assim, para a amiguinha estar lá, ficou mais uma noite sem dormir. Porque quer estar junto, quer conversar, quer aproveitar o momento. Jesus está aqui, eles deixam Jesus dormir. E preferem ficar conversando entre eles. Mas aí se levantou uma grande tempestade, irmãos. Eles foram correr ao pé de quem pode resolver. Que a gente não vem ver dessa forma, meus irmãos. Buscar Jesus só na hora da tempestade, não. Ande com Jesus todos os dias. Busque Ele a todo momento. Sabe por quê? Porque quando vier a tempestade, você vai estar tranquilo. Porque Jesus, irmãos, Ele está no barco e Ele vai acalmar. Sabe? É muito triste isso, como eu e você vivemos hoje. Passamos dias e dias, irmãos, vivendo de nossa forma, do nosso jeito. E, sabe, esquecendo quem é Jesus. Esquecendo de adorar. Esquecendo de exaltar. De agradecer o nome do Senhor. Irmãos, Ele não é Papai Noel. Sabe, um catálogo que é assim, quando eu quero alguma coisa, não é assim o catálogo da Natura. Diego, eu tenho uma moça que eu compro Natura, ela vai na minha casa: Diego, você quer fazer algum pedido esse mês? Esse mês eu não quero. Esse mês eu quero um perfume. Então ela deixa o catálogo comigo, eu vou lá e faço o pedido. Só que Jesus não é assim. Eu não posso querer Jesus só que eu não estiver precisando. O catálogo que é assim: hoje eu não quero não, mas esse mês eu não quero nada, pode levar. A gente faz isso com Jesus. Quando eu quero, Jesus. Quando eu não preciso, pode dormir. Não, irmãos, não é assim que nós devemos ser. Sabe o que eu quero pregar para mim, para você aqui? Se você entrou aqui hoje passando por uma grande tempestade, mas Jesus está no seu barco, talvez hoje ele até está assim. É como eu falei, ele não está dormindo. Quem está dormindo aqui é os discípulos, somos nós. Mas talvez você possa ser despertado nessa noite. E clame por Jesus. Sabe por quê? Porque independente do que nós estamos vivendo, se haver arrependimento no nosso coração, Ele vai acalmar a tempestade da nossa vida. É o vento que Ele vai acalmar. É o vento que Ele vai repreender. Como está escrito, que vai acalmar e aquietar eu e você. Ele repreende o vento. Isso é interessante, pastor. É o vento que trouxe problema. Ele estava tudo tranquilo. Levantou-se um grande vendaval. Deus é assim, irmãos. Ele vai entrar na nossa vida e vai repreender o mal. Ele vai entrar na nossa vida e vai repreender o problema. Ele vai entrar na nossa vida e vai repreender aquilo que está nos causando mal. Porque a nós Ele vai trazer o quê? A quietação. Ele é bom. Porque Ele é Jesus. Então, se você entrou aqui nessa noite hoje, buscando por uma resposta do Senhor, diante desta palavra, eu quero profetizar na sua vida. Sabe por quê? Irmãos, eu creio, sei que você também crê na palavra do Senhor. Acalma teu coração. Somente clame por Jesus. Não pule no barco, irmãos, porque a primeira promessa nós recebemos aqui, nós vamos chegar. E tem mais uma promessa aqui nesse primeiro versículo. A Bíblia vai dizer, eu quero ter para os irmãos aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, onde Moisés estava ali, liderando aquele povo. Moisés, ele era intermédio de Deus, ele ouvia Deus e falava com o povo, um povo desobediente, pastor? Moisés estava ali, com a responsabilidade de levar o povo à terra prometida.
E naquele momento a Bíblia diz que Moisés sobe lá ao monte e ele demora lá. O que o povo faz? Bezerro de ouro para adorar. Deus se irou com o povo. Mas Moisés, irmãos, olha o amor de Moisés pelo povo. A Bíblia diz: Moisés, ele fez o quê? Intercedeu pelo povo. Ele falou: Senhor, se o Senhor for fulminar esse povo aí, risco o meu nome no livro da vida. Risco o meu nome no livro da vida. E aí Deus falou para Moisés: fala o seguinte, desce lá e continua. Faz o que eu vou te mandar, porque se o povo desobedecer, eu sou Deus, aqui quem manda sou eu. Mas você desce lá de novo com esse povo de obediência e continua aí, né, a sua responsabilidade de levar esse povo para a terra prometida. E aí no versículo 33, ele diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo murmurador, né, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os heveus e os jebuseus vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Então Deus falou: Moisés, vai lá levar o povo lá, vou mandar um anjo à frente, vocês vão ser prova, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vocês vão vencer todos os obstáculos, os inimigos que vierem também serão derrotados, vocês vão chegar no destino, mas eu não vou com vocês. E a Bíblia diz que no versículo 15 do capítulo 33, Moisés fala assim: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Irmãos, aqui Deus, ele ia dar vitória para o povo, ele garantiu que eles iam chegar também, mas ele falou: eu não vou. Mas olha nessa história que nós lemos aqui de Jesus, no capítulo 1, a segunda promessa de Deus. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Ele disse o quê? Vamos para o outro lado, irmãos. O que ele falou? Vamos para o outro lado. Ou seja, Jesus está falando para mim e para você: olha, eu vou com vocês. Vamos para o outro lado, nós vamos chegar. E eu estou no barco. Não foi como em Êxodo, onde Deus falou: vocês estarão em torno, mas eu não irei. Aqui foi diferente. Deus falou assim: nós vamos chegar, eu vou estar com vocês, independente do que vai acontecer no caminho, pode acontecer o que acontecer, eu estarei junto de você no barco. E na minha e na sua vida não é diferente. Se você entregou sua vida para Jesus, se você crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, e se você tem buscado Ele em espírito e em verdade, e você está numa viagem aqui nessa terra, Jesus está no seu barco, fique tranquilo. O que eu tenho que fazer? Não pule do barco, porque você vai chegar e Jesus está comigo e com você. E se a tempestade se levantar, Ele vai acalmar. Se a doença chegar, Ele vai curar, porque Ele é o médico dos médicos. Se o desemprego bater, Ele abre porta onde não tem parede. Se chegar o que for contra eu e você, se você está lá, a sua causa está travada na justiça, Ele é o juiz, Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele muda uma sentença por causa de um justo. E o pastor falou sobre justiça aqui. Você está sendo justo com o Senhor, descanse, irmãos. É como foi falado, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muitas são as aflições de um justo. A Bíblia diz em Salmo, muitas, irmãos. Quem tem vivido muita aflição aí, levanta a mão. Eu tenho vivido bastante. Muitas são a aflição do justo, mas em todas Deus vai nos fazer vencer. Deus o livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de algumas? De todas. Irmãos, esse é o privilégio de servir a Deus. Glória a Deus. Então não pule desse barco, irmãos. Entenda nessa noite que Jesus está falando comigo e com você. Nessa viagem tem destino e nós vamos chegar, porque quem prometeu é Deus, irmãos. Mas está passando tempestade, fica tranquilo, na hora certa vai acalmar. Não pule do barco. Talvez você hoje tenha até pulado do barco. Você chegou aqui hoje fora desse barco, porque a tempestade te fez parar, porque não é fácil mesmo. Mas hoje volte para o barco, porque Jesus está lá, Ele está na polpa. Mas na hora que Ele for clamado, Ele vai se levantar. Ele vai repreender o vento que está sobre mim e sobre você. E nós vamos também viver grande bonança, porque Ele é assim, irmãos, é um Pai que cuida de nós, irmãos. A Bíblia diz que Deus fala: pode uma mãe que lamenta, porventura, esquecer, abandonar o seu filho, todavia eu jamais esquecerei. Deus não esquece de nós, irmãos. Independente, os olhos dele estão sempre ali, atentos para mim e para você, irmãos. É nós que dormimos no barco, pastor. Quem dormiu aqui foi os discípulos. Me perdoa a sinceridade. Quem dorme no barco sou eu e você. Jesus não dorme, não, irmãos. Ele dormiu aqui, certo? Mas ele é Jesus. Ele dormia e reclamava ali se ele quisesse. Mas os discípulos dormiram no ponto. Perderam tempo de sentar com ele ali. Mestre, ensina aí mais coisa aí. Vamos conversar. A gente é assim, irmãos. Deus está falando com pessoas aqui, falou comigo também. Porque quando as coisas estão tranquilas, o mar está
tranquilo, não tem Jesus. E quando fica remoto, vem vendaval, e aí nós vamos lá, fechamos a porta do nosso quarto, acordamos de madrugada para orar, fazemos campanha de oração, abrimos a Bíblia, queremos ser melhor. Porque nós somos, eu também sou assim, porque nós somos assim, irmãos. Mas nós não podemos ser assim. Jesus falou comigo também durante essa palavra. Primeiro ele falou comigo, ele está trazendo uma palavra para você aqui nessa noite. Ele está com saudade do primeiro amor. Está com saudade daquele amor que você tinha. E quando você entendia quem ele é, que ele podia mudar a história da sua vida, transformar a sua trajetória. Tudo está no controle dele, irmãos. Foi ele que criou todas as coisas. A última palavra é dele. Ah, mas o irmão falou. Ah, mas o meu patrão falou. Ah, mas me disse que não tem jeito. Eu já vivi milagre, não tem jeito. Não contaria vários para vocês aqui. Porque eu sou bom? Não. Porque eu acreditei. Porque eu tive fé e confiei, irmãos. E tenho certeza que se eu passar o microfone, muitos têm testemunhos para contar. Assim é o nosso Deus, irmãos. A Bíblia diz que ele é imutável. Nós cantamos aqui, imutável, ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, será hoje e será eternamente o mesmo Deus. Então por que não acontece mais milagre? Por que nós não vemos mais as pessoas sair de cadeira de roda, entrar de roda e sair andando? Por quê? Se Deus não mudou. Quem que mudou? Eu e você. É nós que estamos dormindo nesse barco, irmãos. Que nessa noite nós possamos despertar nesse barco e possamos entender que Jesus, Ele é o Senhor. Nós temos que ter reverência na presença de Jesus. Nós temos que colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida. Ele é Deus, irmãos. O primeiro lugar tem que ser para Ele. Quando nós acordamos, não é para o celular que nós temos que olhar. Nós temos que lançar nosso joelho no chão e agradecer pelo sopro de vida, pelo dom da vida, pelo presente de acordar. E quando nós deitarmos, ajoelhar e pedir perdão, porque nós erramos todo dia. Pedir perdão para Deus, sabe? Pedir para Ele proteger a nossa noite, nos livrar de pesadelo, perdão pelos erros que nós vivemos, pedir para ser melhor. E às vezes o celular tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Isso não pode acontecer, irmãos. Isso é para quem quer viver milagre. Eu estou pregando aqui para quem quer ver tempestade aí cessar, para quem está passando por uma tempestade, por um barco, para quem quer voltar para o barco e quer ver Jesus fazer milagre. É para essas pessoas que eu estou pregando aqui. Glória a Deus. É para essas pessoas. No mundo, como eu falei aqui em João 16, no mundo tereis aflições, mas em Deus e em Jesus nós teremos paz, irmãos. Tenho dito isso para que em mim tenho paz. É em Deus, é só em Jesus que tem paz. Tem alegria no mundo aí, mas é passageiro, irmãos. Dinheiro acaba. A alegria de Jesus tem uma grande diferença, ela é eterna. Ela não acaba, irmãos. Sabe? Então que nessa noite você possa guardar esta palavra no teu coração. São muitas, né? Essa história é muito linda, dá para extrair muitas coisas daqui, mas essas duas coisas tocam muito ao meu coração. Foram essas três coisas. Primeiro, que nós vamos chegar, promessa. Segundo, que Ele está conosco no barco da nossa vida. E terceiro, irmãos, que Ele vai repreender o vento. A nós Ele vai só acalmar nossa vida, porque Ele é bom. Vocês creem, irmão, nessa palavra que está sendo ministrada? Vocês estão felizes com o Senhor? Jesus está no seu barco. Você não vai mais abandonar. Então fica tranquilo. Fica tranquilo, porque Jesus tem coisa grande para fazer na minha e na sua vida. Há um novo céu lá, a nova Jerusalém vai esperar eu e você. Sabe, irmão? E nós vamos com certeza, irmãos, cantar com o Senhor ali junto com os anjos, glorificar a Deus. Poderia ser os anjos aqui, né, pastor, fazendo a aula, mas Ele escolheu eu e você. Que amor é esse? Tão imperfeitos, tão pecadores. Um dia, se Deus me permitiu, eu conto um testemunho meu para vocês. Olhando assim é bonitinho, né? Arrumadinho, mas eu tenho um testemunho muito, sim, de uma mudança muito grande de vida. Porque eu reconheci naquele momento, não dá mais para viver assim. Deus restaurou meu casamento, restaurou a minha alegria, me deu uma família maravilhosa, cuida de mim. Tem tantos problemas, mas hoje eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida. E hoje eu reconheço que se eu não pular do barco, a tempestade vai cessar. Se eu não abandonar Jesus, eu vou chegar lá no destino final. E se eu entender que Ele está comigo, é Ele que eu vou buscar, é Ele que eu vou aclamar. É nele que eu vou confiar, não é em homens, é nele, porque é Ele que pode transformar, é Ele que pode realizar e é Ele que pode mudar. Amém, irmãos? Então que essa palavra fique guardada aí no teu coração nessa noite, né? Preguei aqui para quem quer viver milagre. Jesus está no barco, irmãos, nós vamos vencer, a tempestade vai acalmar. Você entrou aqui hoje passando por uma grande tempestade, entristecido, mas eu quero profetizar na sua vida. Fique tranquilo, confie em Jesus. Clame a Ele, né? A Bíblia diz assim, ó, busque a mim e responderei coisas grandes e ocultas que não sabe, não imagina o que Ele tem para nós. Os nossos olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, o coração que sentiu, o que Ele tem para mim e para você é muito grande, não dá nem para imaginarmos.
Busque o Senhor, Jesus, irmãos, de todo o teu amor, de todo o teu coração, que Ele vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade.